Olá, queridos anciões, queridos amigos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui gravando alguns vídeos de orientação para o Ancionato de 2025, tá bom? Existem aqueles que estão começando, né, primeira vez nomeados para serem anciões, existem também os que já são anciões há mais tempo. Mas esta série de vídeos que eu vou fazer aqui para os nossos anciões do distrito de Farroupilha visa orientar vocês sobre algumas questões, né, do nosso trabalho aqui em Farroupilha, mas também relembrar outras sobre o manual da igreja e o papel do ancionato, tá legal? Eu vou dividir em vários vídeos, porque receio que ficarão grandes, né? Mas peço que você assista tão logo possível, a fim de nós nos alinharmos cada dia mais na pregação do Evangelho, tá bom? Então, com a bênção de Deus, nós vamos começar fazendo uma breve oração. Querido Senhor, nosso Deus e Pai, estamos neste vídeo, muitos assistirão depois, eu quero orar por todos eles, para que sejam capacitados pelo Teu Espírito e também aprendam, Senhor, sobre o manual da igreja, as atividades do ancionato, a fim de cumprirem este ministério com excelência. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus queridos, eu estou aqui na minha frente com o manual da igreja. Eu gostaria de começar por ele, onde eu vou trazer para vocês um pouquinho daquilo que o nosso manual fala sobre o ancionato, ok? Então, assim, quem são os anciões, né? Primeiramente, os anciões, eles são escolhidos através de uma eleição na comissão de nomeações da igreja. Eles são escolhidos para desempenhar essa função por 1 ano ou 2, dentro do contexto da igreja, dependendo de como a igreja fez o seu processo de nomeação, né? Que pode ser por até 2 anos. Geralmente é feito por 1 ano, na maioria das igrejas. E o ancião, ele desenvolve um papel muito importante na igreja. O manual da igreja diz aqui que na ausência do pastor, os anciões, né, são os líderes espirituais da igreja. E eles precisam conduzi-la a uma experiência cristã mais profunda com Cristo. Você já percebeu quão importante é este departamento? E para que Deus lhe escolheu? Ou seja, para você ser um pastor junto comigo, junto com o pastor, de maneira voluntária, claro, aí juntamente com o seu pastor abençoar e promover o crescimento espiritual da sua igreja. Então, o ancionato, ele é um departamento realmente muito importante, tá certo? O manual da igreja também diz que os anciões devem ser capazes de conduzir os cultos e de forma a administrar a palavra e a doutrina quando o pastor não estiver disponível. Então, é importante que você, ancião, se capacite para pregar, né? Se capacite para visitar um interessado, ou às vezes até mesmo uma situação de sepultamento, né? Unção, que muitas vezes o pastor está longe, a cidade é longe e o pastor não conseguirá atender. Assim como outras atividades do ancionato, um aconselhamento a algum irmão que precise, né? E no momento o pastor esteja indisponível. Então o ancião, ele desempenha todos esses papéis, né, pastorais dentro da igreja. Quase tudo aquilo que você já viu seu pastor fazer, você como ancião também pode fazer, com algumas limitações, né, de algumas cerimônias que somente o pastor ordenado, né, pode realmente realizar, tá certo? Então veja a importância, né, desse departamento. Ainda o manual da igreja, na página 80, né, ele menciona algumas questões importantes para o ancionato, né? Uma delas é o seguinte, que todo ancião, ele precisa ser ordenado, né? É requerida a ordenação de um ancião antes que ele tenha autoridade para exercer a função. Então, a ordenação do ancionato, ela tem que ser feita já no início do ano, para que o ancião ele possa exercer todas as funções, né, do seu ministério. Então, no início de cada ano, nós vamos fazer na igreja a cerimônia da ordenação. Ela é uma cerimônia simples, ela não tem assim uma data especial para isso, ela é feita geralmente no culto de sábado pela manhã, tá bom? Eu irei convocá-los no primeiro culto que eu estiver, para que você seja de fato ordenado, né, sob a imposição de mãos, para dar continuidade no seu ministério, né? Então, esse processo, né, segundo o manual, ele visa distribuir a responsabilidade, né, entre os anciões, né, para o bem-estar da congregação. Então, a ordenação de anciãos é mais de um, né? Geralmente cada igreja tem mais de um ancião. Essa ordenação não acontece nos grupos, tá? Aquelas que não são igrejas organizadas, elas não têm ordenação ainda,
tá bom? Nem de anciãos, nem de diáconos, até porque a gente chama de ancião, né? Mas a nomenclatura correta é diretor de grupo. Somente quando ela for organizada no dia da organização da cerimônia de organização é que os anciões serão ali ordenados, nomeados e ordenados para exercerem tal função. Tá certo, queridos? A cerimônia de ordenação ela não pode ser organizada sem a presença de um pastor ordenado que irá coordenar, tá? Pastores aspirantes não poderão fazer esta cerimônia. No nosso caso aqui, poderemos aí dar seguimento nos cultos conforme formos indo nas igrejas aí de acordo com a nossa escala, certo? Uma outra questão importante, né? O manual da igreja diz assim, né? Que quem designa os pastores é a comissão da associação, né? O pastor titular, ele será considerado o líder maior e maior autoridade da igreja. E os anciões, eles são seus assistentes, né? Então nós trabalhamos em harmonia, mas geralmente o pastor é quem coordena e dá o direcionamento às atividades da igreja, tá bom? Então é importante haver um trabalho harmônico entre pastor e anciãos. E uma das coisas mais importantes é a comunicação, né? Então o pastor ele precisa constantemente falar com seus anciões, por sua vez, os anciões também com o seu pastor, a fim de alinhar as diversas atividades da igreja. Então é importante, irmãos, que haja bastante perguntas, né? Eu gosto quando me fazem perguntas, porque significa que a pessoa está com vontade de fazer o certo, né? E não apenas achando que está certo. Também é importante que nós tenhamos momentos de oração juntos, né? Momentos espirituais, onde nós vamos, eu junto com vocês, né? Buscar o poder do Espírito Santo, sem o qual nós não somos capazes de exercer, né, nossas funções para as quais Deus nos chamou. Então é importante haver, né, esse relacionamento, né? Pois a função do ancião e do pastor está estritamente relacionada, né? E é preciso trabalhar em harmonia. Então o manual da igreja, na página 81, ele vai dizer aqui que o pastor não deve assumir todas as esferas de responsabilidade, mas compartilhá-las com outros anciões e líderes, né? O pastor, ele é um no distrito, ou às vezes dois, raramente há mais que isso. E os membros são geralmente 300, 500, 1000 membros. Então é impossível o pastor assumir toda a esfera de atividade. Por isso que o ancião ele precisa se capacitar e entender que o papel dele é auxiliar o pastor quando o pastor não puder ir, né? Ele não é um papel de cobrança nem de fiscalização sobre o pastor, mas é um papel de ajudador, daquele que auxilia o pastor nas suas demandas, certo? Assim como o pastor também não é alguém que é o chefe dos anciões, não, mas ele é um companheiro, ele é um amigo, né? Ele é alguém que está ali para capacitar e treinar o ancianato para que o mesmo desenvolva bem esse ministério, tá certo? Então é importante, né, essa perspectiva, né, sobre as comissões de igreja também, irmãos. O pastor da igreja, diz aqui no manual, na página 81, o pastor da igreja, ele normalmente atua como presidente da comissão diretiva da igreja, que é a comissão que resolve os negócios da igreja, né, os assuntos financeiros, etc., né, que envolvem a nossa igreja local, né? Mas poderá haver circunstâncias em que, autorizado pelo pastor, o ancião dirigirá a comissão, havendo uma impossibilidade, né, de o pastor se fazer presente, tá certo? Então a obra pastoral ela é compartilhada com você, meu amigo e minha amiga, que agora temos as anciãs também, né? Nós compartilhamos o ministério, e isso é muito bom, né? Os anciões eles podem ter também a comissão de anciões, que é presidida pelo pastor, que discutem os assuntos do ancianato. Não são comissões para decidir assuntos de toda a igreja, né? Obviamente que há a comissão diretiva para isso, mas eles podem ser ali filtrados, discutidos, né? E também os assuntos próprios pertinentes aí ao ancianato, certo? Um outro ponto importante é que a obra do ancião ela é local, ela não envolve, né, mais de uma igreja. Você só é ancião em uma igreja, a menos que houvesse uma designação da associação, do presidente da associação. Mas, no nosso caso aqui, né, cada ancião ele exerce sua atividade dentro
do seu local, do seu espaço ali, né, da igreja, né? O ancião, ele atua sob a orientação do pastor, agora na página 82, como alguém que é responsável pelos cultos da igreja, né? De dirigi-los, de pregar, e eu gosto muito que o ancião pregue, tá? Nem sempre é necessário ficar convidando pessoas de fora, porque o ancião é quem de fato conhece a realidade de cada irmão da igreja, que está ali todos os sábados, ou praticamente todos. Então eu faço votos que você pregue, estou também aqui para capacitá-lo, ok? Então o ancião, ele pode pregar, ou no caso de não pregar, ele pode providenciar e deve providenciar alguém que o faça. Então percebam, queridos anciões e anciãs, né? Existe uma escala que o ancião precisa fazer de pregadores, porque isso não pode ser resolvido em cima da hora. Então é interessante que você faça essa escala sempre com 3 meses de antecedência, tá? Você aguarda primeiro a escala pastoral, ali já estará a presença também da administração e dos departamentais. Eles enviam para o pastor as datas que eles estarão atendendo o distrito. O pastor monta junto com eles esse programa do que eles farão no distrito, em qual igreja estarão, monta a própria escala e envia para os anciões. E a partir da escala pastoral, os anciões, eles montam a escala do ancionato, ou a escala da igreja. As datas que ficaram em branco, que o pastor não estiver, então fica a cargo do ancionato. Sobre esse ponto, eu acho que vale salientar, né, que quando nós fazemos a escala de pregadores, eu envio para vocês, logo depois vocês vão fazer a de vocês. Se houver alguma observação, deve ser feita bem quando o pastor envia, no início, e não depois, né? Porque depois qualquer mudança complica toda o planejamento que foi feito. Digamos que o pastor tenha que mudar uma igreja, então ele vai ter que alterar a sua escala também nas outras igrejas. E o que fica difícil, porque as outras igrejas também têm seu planejamento. Então qualquer sugestão de mudança sempre deve ser feita no ato imediato, né, que o pastor, que eu no caso, enviarei para vocês a minha escala de pregações, tá certo? Quando o pastor estiver na sua igreja numa data que é de um departamento, o pastor, ele prega por todos os departamentos, ok? Então, se eu estiver numa data de desbravadores, eu posso combinar com o diretor de desbravadores e pregar um sermão para os desbravadores. Então o pastor, ele prega por todos os departamentos, ainda que sejam departamentos bem específicos, como uma data, por exemplo, do Ministério da Mulher. O pastor pode fazer uma pregação destinada às mulheres, né? Mas há casos em que os departamentos querem ter ali um pregador que eles já tinham planejado. Então, nesse caso, é necessário fazer o ajuste antes com o pastor, bem no início, quando ele manda a sua escala, quando eu vou mandar a escala para vocês. Aí é interessante que vocês me informem: olha, pastor, tal data, tem como alterar. E então nós juntos, né, no nosso grupo de anciões ali, ou até presencialmente, podemos formar ali, fazer os ajustes da escala de pregação, sempre antes de divulgá-la, nunca depois de ter divulgado para a igreja, ok? Então, irmãos, essa é uma situação importante, né? O manual fala também de possibilidade de anciões fazerem batismo, mas isso é só com autorização da associação e em raros casos isso acontece, né? Não temos essa prática aqui em nossa associação, a não ser que haja uma situação muito específica e é necessária a autorização do presidente da associação, tá bom? A mesma coisa serve para cerimônias de casamento, então anciões não fazem, não têm autorização para fazerem cerimônias de casamento, né? Então aqui diz que a cerimônia de casamento pode ser feita unicamente por um pastor ordenado, né? Exceto se a comissão diretiva da divisão aprove. Pastores licenciados, né? Ou comissionados escolhidos para isso. Então é algo que o ancião não deve fazer. Se alguém lhe convidar: amigo, você é ancião lá, né, da igreja adventista, vem aqui na minha festa de casamento, faça uma bênção para nós aqui, né? Aí você já sabe que você deverá educadamente dizer a essa pessoa que isso não faz parte da sua função, né? E que você não poderá ir, tá certo? Né? A gente sabe que existem às vezes pessoas que não tendo o pleno entendimento que nós temos sobre a doutrina do casamento, né? O ensinamento do casamento
acabam muitas vezes se equivocando, né, e pedindo para um ancião ir e fazer algo que de fato não é cabível, né, dentro da Bíblia, né? Então sempre um pastor ordenado, né, ou em raras exceções um pastor que não é ordenado, né? No entanto, um ancião ele pode ser comissionado para fazer o sermão de um casamento, isso sim, né? Mas ainda assim é necessário ter um pastor junto ali para dar a bênção, tá bom? Interessante aqui que o Manual da Igreja, né? Ele também fala sobre a fidelidade. Isso aqui eu gostaria de conversar de perto com vocês. Não é cabível que um ancião ele não seja fiel a Deus, né? Porque o ancião ele precisa ser um membro da igreja exemplar e confiar em Deus. Então, se nós não confiamos em Deus, nossos recursos, né, não para ser exemplo da igreja apenas, mas para confiar em Deus, para fazer aquilo que Deus nos manda fazermos. Então, se nós não trabalharmos dessa maneira, né, como nós poderemos aconselhar os irmãos da igreja, né? Ficaria bem difícil, né? Então, não só os anciões, todos os membros deveriam ser fiéis a Deus nos dízimos, nos pactos, nas ofertas, quanto mais os anciões, né? Então, os anciões, eles além de serem, colaboram com isso, né? Fazem um esforço pessoal para que os membros eles possam tomar sua decisão, né? Um outro ponto, queridos, eu acho que muito importante no ancianato, talvez um dos mais importantes, né? O ancião ele deve promover estudo da Bíblia, oração, nutrição e crescimento espiritual dos membros. Então, o ancião ele precisa exercer o seu ministério pensando não apenas como alguém que está ali para fiscalizar o culto ou organizar uma escala de pregações. Isso não é o mais importante do ancianato. O mais importante do ancianato realmente é promover a vida espiritual da igreja e o trabalho missionário da igreja. Então, você como ancião fica muito bem quando o ancião ele está participando em alguma frente missionária. Ou ele é um ungido, né? Aqui nosso grande projeto de 2025, ou ele faz parte de um pequeno grupo que está ligado ao projeto Ungidos, aqui no nosso distrito, pelo menos. Ou então ele dá estudo bíblico para alguém, ele não é apenas um ancião que faz lá a escala, que fica dirigindo os cultos, mas ele dá estudo bíblico, ele leva alguém ao batismo, melhor ainda, né? Ele está lá, ele entra no tanque de batismo, acompanhando o seu discipulado, o seu aluno. Então, o ancião ele precisa trabalhar em todas as linhas também missionárias da igreja, assim como ajudar os departamentos, né? Então, não é um papel assim de chefe dos departamentos, não, mas é um papel de auxiliador, de alguém que ajuda, que serve, que está ali para motivar, para colocar a mão sobre o ombro, né, daquela pessoa que está no departamento, seja ele qual for, e também ajudar, né, este irmão, esta irmã nos departamentos a se manter animado no Senhor, né, para realizar as diversas atividades. Lembrando isso sempre em parceria com o seu pastor. Anciões e pastores devem ser os maiores companheiros ali da igreja, tá bom? Sempre agindo com lealdade e conversando bastante, né, orando também. E por fim, gostaria de falar aqui sobre uma das formas mais importantes que o ancião precisa atuar, né? Eu não vou falar do primeiro ancião, nós não temos nenhum em nosso distrito, trabalhamos apenas com anciões, né? Mas uma das coisas mais importantes é o ancião, o pastor e os anciões, né? Todos os oficiais da igreja devem cooperar com os administradores e diretores dos departamentos da associação na execução dos planos aprovados. Então nós, queridos, não somos críticos da associação, não somos pessoas que caminham, né, por fora daquilo que é planejado lá. Ao contrário, nós somos líderes que apoiamos nossa associação. Afinal de contas, os líderes lá que executam ou planejam a maior parte das atividades da igreja, embora haja espaço para a igreja local também ter as suas, eles foram escolhidos numa comissão, né, nas assembleias da igreja, onde nós os escolhemos, vamos dizer assim, né? Nós votamos nesse grupo que está lá. Então, com certeza são escolhidos de Deus, por Deus, para dirigirem a igreja. E nós precisamos tanto executarmos os projetos conforme eles nos treinam e nos orientam,
tanto quanto abrirmos espaço quando eles vierem em nossa igreja, recebermos eles com alegria, né? Recebemos eles assim com carinho, sabendo de que é um privilégio ter um departamental ou um administrador, né, do campo, da associação, um presidente, secretário, tesoureiro, na igreja que nós fazemos parte, tá certo? Então é importante cooperar com a associação, né? Trabalhar em estreita ligação também com o tesoureiro da igreja, né, com o tesoureiro da associação, ou toda a parte da tesouraria da associação, né? Então os anciões eles devem trocar sempre mensagens, tá? Com respectivamente a estes grupos, tá bom? Então, algumas informações mais importantes, irmãos. Como eu já disse, primeiro ancião nós não temos, né? Mas nós temos os diretores da igreja, né? Então, os diretores de grupo, eles vão trabalhar muitas vezes em semelhança a um ancião, mas não terão algumas prerrogativas ou algumas possibilidades que os anciões têm, né? Então, num grupo não existe, por exemplo, uma comissão, existe uma reunião com os líderes, né? Um pouquinho diferente. O diretor de igreja, ele pode dizer aqui assim, ó, na ausência do pastor ou de um ministro designado pela associação, o diretor será responsável pelos cultos, incluindo as reuniões administrativas. Então, há aqui uma semelhança, né, com o ancianato. O diretor de grupo não tem permissão para administrar batismo, dirigir cerimônia da comunhão, a Santa Ceia, realizar cerimônia de casamento ou presidir uma reunião administrativa para disciplinar membros, né? Então, isso aí sempre se dirige ao pastor ou à associação, certo, meus queridos? Então, é um pedacinho aí do nosso trabalho do ancianato. Lembrando a vocês que a nossa ênfase agora no primeiro semestre, né, primeiro quadrimestre, vamos dizer assim, são os pequenos grupos. É importante que cada ancião esteja participando de um pequeno grupo, preparando alguém para o batismo que nós teremos ali na frente, né, na Semana Santa de 5 a 12 de abril, né? Nós teremos uma semana inteira onde nós iremos nos esforçarmos, né, para levarmos muitas pessoas a Cristo nesta semana, tá bom? Então participe de um pequeno grupo. Se você vê que na sua igreja estão poucos pequenos grupos, chame para si, para ser um professor de pequeno grupo, talvez um anfitrião, né? Então organizem esse ponto lá na sua igreja, né? Um outro ponto é o ancião na escola sabatina. Então ele não é ancião só quando ele está na escala, no período dele, né? Porque se divide em meses aqui no nosso distrito, ou alguns quinzenas. O ancião, ele é ancião sempre. Então é importante estar presente na escola sabatina, com a lição sublinhada, estudada, pronto para passar a lição se necessário. E é importante que cada escola sabatina tenha um ancião, né, presente ali, pelo menos um. Ancião ou anciã, né? Então esse é um outro fator muito importante, que é a escola sabatina. A parte missionária, os pequenos grupos, os estudos bíblicos, né? E principalmente, queridos, a sua comunhão com Deus, que ela é talvez o combustível, né? Para que nós possamos carregar as diversas demandas da igreja com ânimo, né? Com entusiasmo, e fazermos dessa igreja uma igreja dos sonhos de Deus. Eu faço um convite a você, né, a você seguir o que diz a Bíblia, e eu vou ler um texto aqui. Vou ler a vocês aqui o texto que está em 1 Timóteo, no capítulo 4. Essa foi a Bíblia que eu ganhei na minha ordenação, guardo ela com muito carinho, tá? 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 16, que ele diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes, né? Então, cuidarmos de nós, da nossa vida espiritual, é o primeiro passo, e também da doutrina, né? De não permitirmos que mensagens que não venham da palavra de Deus venham a entrar dentro da nossa igreja. E aqui fala também sobre continuar nestes deveres, né? Devemos ser perseverantes no ancianato e em todas as atividades da igreja. E assim fazendo, estaremos na direção de salvar a nós, a nossa família e os nossos ouvintes. Que Deus abençoe muito você e conte comigo, sinta-se
inspirado, né, ou iluminado, que seria a melhor palavra, porque o Espírito Santo irá capacitar você, pois foi Ele quem o chamou. Deus abençoe, um grande abraço.